8h17 em Campos, agora 8h18. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais você acompanha também pela reprise na Plena TV. Campos tem tempo parcialmente nublado, tempo nublado agora, né? Chegou a chover hoje no início aqui da manhã, mas para hoje a previsão é de tempo quente, de calor em Campos. A máxima hoje é de 32 graus com a mínima de 23. Agora faz 28 graus, 8h18, 28 graus já aqui no centro da cidade. No programa de hoje, nessa semana especial aí da mulher, aqui no Folha no Ar, a gente segue ouvindo, conversando com as mulheres. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Letícia Machado, a Hertel. Ela é advogada com especialização em Direito Internacional, Direitos Humanos e Patrimônio Cultural e com uma atuação na Corte Interamericana de Direitos Humanos e também na Comissão de Direito Internacional da ONU. Na bancada com a gente, Edmundo Siqueira e Aloysio Abreu Barbosa, a quem peço a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Aloysio. Letícia, como o Nogueira disse no final do bloco passado, os temas do primeiro bloco dão não um programa, dão uma série da Netflix, né? uma série de entrevistas. Tem muita coisa que a gente pode abordar, da parte histórica que Edmundo chegou a tocar, né? Realmente foram várias diásporas do povo judeu, né? Você tem a diáspora dos assírios, você tem a diáspora depois dos babilônios, a retomada deles com o Império Persa. Eles ficam como parte de um dos impérios alexandrinos, que é o Império Seleucida, depois do domínio romano, e aí as diásporas de Tito, no ano 70 depois de Cristo, e no século II, com Adriano, um imperador muito famoso e que colocou o nome de Palestina para provocar os judeus, porque além de não deixar voltar, Palestina era uma referência a Filisteu, que era o inimigo do povo judeu, narrado no seu próprio livro sagrado. Mas isso tudo vamos deixar para lá, porque isso daria para falar até a eleição municipal de outubro. O que eu pergunto é o seguinte: você terminou falando da declaração de Lula. Eu ouvi a declaração ao vivo de Addis Abeba. Eu estava ao vivo ouvindo. Foi manhã brasileira. E, para ser sincero, tudo que ele falou é questão de opinião, por óbvio, né? Até a metáfora, até a comparação do que Hitler fez com os judeus, tudo que ele falou, no meu modesto juízo, está correto. Aquela frase, porque eu não esqueço que tinham vários repórteres, Etiópia, tinham vários repórteres estrangeiros, tinham dois repórteres aqui à esquerda, né, no caso, a direita de Lula e a esquerda da tela. E eles eram, claro, eu não os conheço, quero crer que eram repórteres estrangeiros. E estavam com um fone, como o que o Nogueira está usando, trazia a tradução. Aí tem aquele delay de 2, 3 segundos da tradução. Quando chegou a interpretação do que o Lula tinha dito, eles olharam para a cara do outro incrédulos. Isso me marcou bastante. E eu confesso que, mesmo tendo ouvido, eu tive que reouvir e ver umas 3, 4 vezes para minha ficha cair, né? Não pelo número de mortos, como você falou, isso não está entre os critérios para genocídio, mas pela maneira meticulosa como foi operado o holocausto dos judeus. Não dá para você falar e condenar a ação desproporcional militar de Israel em Gaza, sobre o qual não há dúvida, de uma coisa que marcou tanto assim esse povo, numa escala industrial de produção de morte como nunca houve na história do mundo.
Perdão, essa questão da declaração realmente, né, acho que falando até em termos bem formais, deu o que falar aquela frase, né, no plano nacional e no plano internacional, certo? Assim como eu destaquei quando eu conversei já com o Edmundo sobre o assunto, qualquer fala, para mim, ela deve ser analisada no mínimo em 2 planos. Né, primeiro, o plano fático, jurídico, né, em termos da validade técnica, talvez, dizendo assim, daquela declaração, e da questão estratégica, certo? Muitas vezes você pode até falar uma frase que é correta, mas estrategicamente falha, certo? Para enfim, o seu objetivo. Então, aqui eu vou dividir também a análise dessa declaração nesses 2 planos, certo? Até inverte um pouco a lógica, mas eu vou começar pelo estratégico. Né, acho que até a gente já consegue, com a pouca retrospectiva que já temos dessa fala, ver que trazer esse ponto de comparação, que vou avaliar daí concretamente, né? Naquele momento, naquela reunião, né, que nem era uma reunião exatamente para discutir isso, era sobre o aporte de recursos, né, para a Agência das Nações Unidas, para assistência aos refugiados da Palestina, né, no Oriente Médio, mas não necessariamente era um momento para trazer essa definição e talvez no sentido de desviar bastante o foco do que estava sendo discutido ali, mas especialmente, sobretudo, para dar um prato cheio de ingredientes para que o Netanyahu, em específico, mas também seus subordinados, seus aliados, fizessem uma grande distração. Então, aqui, independentemente de qualquer coisa, eu acredito que essa declaração foi levada longe demais também, certo? Ela é um grande desvio de foco. Israel tomou isso para si como uma enorme pauta e a gente teve dias em que estava se discutindo, por exemplo, no Brasil, mais a declaração do que massacres diários acontecendo no território, né? Então, acho que é muito importante analisar essa declaração, mas a gente nunca pode perder de vista que a gente está falando de uma declaração que não importa o quão criticável possa ser na opinião distinta de inúmeras pessoas, jamais pode tirar o foco de um massacre, né, de uma situação humanitária. Mas vamos para a declaração. Eu acho que a fala é bastante criticável, né, o sentido estratégico eu já abordei. Na questão do mérito dela, né, da substância do conteúdo dela, ela também é criticável, mas a minha maior crítica não é a crítica que mais foi feita. Né, a crítica mais feita que de fato não daria para comparar, que é uma questão muito sensível, que embora seja muito grave não é a mesma coisa, né, mas aqui inclusive eu preciso citar, na verdade, o meu amigo por trás, o homem por trás do tabuleiro, né, o Felipe Figueiredo, ele fez um fio no Twitter muito bom, abordando essa declaração numa perspectiva bastante técnica, historiográfica. Né, quais elementos aproximam e distanciam o que ocorreu no Holocausto com o que ocorre na Palestina, certo? Então fica aí também a minha recomendação aí desse fio do Felipe no Twitter, que também obviamente sempre repercute esse conteúdo no xadrez verbal. Dito isso, o presidente Lula nunca disse que era a mesma coisa que o Holocausto, certo? Se a gente for olhar na letra da declaração, né, o que está acontecendo na faixa de Gaza, eu já decorei de tanto que as pessoas perguntam sobre isso, né, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, se não me engano foi isso. Né? Assim como, inclusive, o presidente Lula teve que destacar publicamente, acho que não faz nem 10 dias, ele não falou a palavra holocausto. E mesmo na época da declaração, eu julguei que a interpretação mais razoável dessa frase é que isso que está acontecendo seria genocídio, não seria holocausto, até porque holocausto, ele não é exatamente um termo jurídico qualificatório, ele é um termo descritivo de um momento histórico, né, de um dos piores momentos que a humanidade já viveu, mas é um termo descritivo, ele não é um termo classificatório, né, e quando a gente fala de genocídio, a questão as vítimas do Holocausto, obviamente, a gente nunca viu nada em termos de escala, mas, novamente, né, não é o critério que avalia o genocídio, mas não é o único genocídio que houve na história, certo? Então, não é errado você falar que outras situações que se configuram ao longo da história da humanidade e na atualidade são genocídios. Nesse sentido, falar que o que ocorre em Gaza
é um genocídio, como eu falei no bloco anterior, para mim é correto, e de todo modo não implica em desmerecer de nenhuma forma outros genocídios, tendo como, obviamente, o principal exemplo, mas também o exemplo que suscitou a criação do termo e a criação dos instrumentos internacionais que definem esse termo, que é o Holocausto. Ponto. Então, essa fala ser criticada como, que a gente viu a linha que Israel seguindo como antissemita, ou até mesmo como uma negação do genocídio, isso carece de qualquer sentido, né? Agora, a fala, para mim, ela é problemática justamente pelo que eu falei antes. Se isso é o genocídio, você falar que os únicos exemplos de genocídio são o Holocausto e o que ocorre em Gaza, acaba por invisibilizar outros genocídios de muita relevância que também ocorreram ao longo da história. E aqui eu não vou nem trazer exemplos polêmicos ou disputados. Eu vou me firmar no que já foi proferido por organizações e tribunais internacionais, como o genocídio de Srebrenica, né, no contexto da fragmentação das guerras de independência a partir da Iugoslávia, em que a gente teve o tribunal criado para avaliar essa situação, condenando pessoas por genocídio em relação a Srebrenica. Tem aquele caso também, né, que o Milosevic ele tinha alegação de genocídio também, mas ele não foi condenado porque ele, né, ele veio a óbito no âmbito do processo. A gente teve o Tribunal Especial criado para a situação em Ruanda também, condenando pessoas por genocídio. A gente teve o mandato de prisão, que ainda não virou processo porque ele não foi executado, contra o Omar al-Bashir em relação ao Tribunal Penal Internacional. A gente teve as câmaras extraordinárias do Camboja também, proferindo decisões cravando a ocorrência de genocídio. E se a gente for expandir, por exemplo, para o Conselho de Direitos Humanos, que não é um tribunal, mas também é muito relevante, a gente teve já pronunciamentos em relação à situação na Síria e na situação em Myanmar, que agora também está indo para a Corte Internacional de Justiça. Então, para mim, a declaração, ela falha em ser inespecífica, ou seja, ambígua, e na minha interpretação, como o que está sendo comparado a genocídio, não é possível dizer que esses dois exemplos foram os únicos genocídios na história, mas também defendo um pouquinho a fala no sentido de que ela não implica em uma comparação de o que é maior e o que é pior, coisa que ninguém que trabalha com esses temas deveria fazer, e que também me recuso a fazer. Eu só vou fechar minha participação nesse bloco de passar para o Edmundo para falar de patrimônio. Uma analogia feita pelo rabino Newton Bonder, que é muito influente na comunidade judaica brasileira, é um progressista, né? Elencou as virtudes de Lula, sociais de Lula, do acolhimento mais pobre, fez uma analogia que me parece muito pertinente. Você citou aí, por exemplo, o genocídio comprovado de Ruanda. Para não citar o genocídio do Congo belga, né, pelo Leopoldo II, no século XIX. Você está sem som. Você está sem som, Letícia. Perdão. Não, é que aqui eu percebi que eu esqueci no meu hall de exemplos, eu não mencionei a Armênia, eu queria só enfatizar que eu também coloco a Armênia nessa categoria, e foi apenas por fala de cabeça ali nos exemplos, que não incluí. Precisei fazer essa retificação, que eu acabei de perceber com a sua pergunta. Sim, a Turquia, na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos pegar o exemplo de Ruanda, que eu acho que ele se encaixa como luva ao que o Newton Bonder falou. Você não deve comparar o que houve com os judeus ao nazismo, a Hitler, da mesma maneira que você não pode comparar quem foi criminalizado pelo massacre de Ruanda de escravagista, porque é um negro. Em que essa analogia do Newton Bonder está errada? Então, a analogia seria justamente de você não poder usar um termo que foi criado para descrever uma atrocidade em relação ao grupo, em relação agora a uma pessoa deste mesmo grupo. Seria essa a questão? Sim, segundo ele colocou, parece bem óbvio que sim. Eu acho um tanto complicado, porque se a gente faz essa afirmação em abstrato, a gente pode acabar criando precedentes um pouco perigosos para situações futuras, né? Porque as conformações de alianças, de dinâmicas de detenção de poder, elas variam ao longo da história. Então eu não cravaria isso em abstrato, mas também cravaria já que toda vez que uma acusação dessa natureza for ser feita,
né? Por exemplo, como o exemplo que o Luiz trouxe, né, da questão escravagista em relação à pessoa negra, para a questão de um genocídio em relação a pessoas que são de Israel, né, e que são pessoas da comunidade judaica, embora não necessariamente representativas, né, cada vez menos representativas, inclusive, a gente tem que ter muita cautela. Isso com certeza. Mas eu não diria a priori que isso é uma impossibilidade. Em relação a Ruanda, eu acho que é mais delicado, inclusive, cravar isso do que em relação à situação na faixa de Gaza. Até porque ninguém está a escravidão, no sentido relativo ao período do tráfico transatlântico da colonização, ela, embora não seja exclusiva da população negra, da população de origem do continente africano, que foi sujeita à diáspora, a gente teve também modelos de escravidão, obviamente, de pessoas indígenas, mas esse tipo de escravidão ele é inerentemente, sim, associado a pessoas de origem no continente africano. Diferentemente, a meu ver, do conceito de genocídio, que apesar de ter surgido, porque o genocídio da população judaica e de outras populações, durante a Segunda Guerra Mundial, por parte da Alemanha, esse evento deu origem ao termo, deu plataforma para que esse termo fosse cunhado e discutido, mas em nenhum momento, na definição de genocídio, houve uma vinculação a quem pode ser vítima e daí no sentido da analogia, né, quem pode ser considerado perpetrador deste crime. Né? A gente já leu aqui hoje a definição de genocídio, desde a definição do plano retórico, desde as definições também no Tribunal de Nuremberg, né, em que os promotores também já pautaram o termo genocídio, embora não fosse exatamente usado na sentença esse termo naquele período, não é exclusivo da população do massacre, do Holocausto, obviamente, contra a população judaica. E, portanto, eu não acho que a gente deveria, a priori, impedir que uma pessoa, uma instituição, ou que um Estado seja imune a essa alegação apenas por pertencer a um grupo que, obviamente, com toda a condenação possível, já passou por esse processo. Tícia, a gente vai entrar no tema aí do patrimônio, mas só uma observação rápida aqui. Eu estava ouvindo vocês, estava pensando como que a gente está vivendo um mundo. A gente reclama que a ONU não tem efetividade, né? As suas decisões não são cumpridas e tal, mas a gente precisa, numa conversa de bar até, dizer antes de qualquer coisa que a gente é contra o Hamas, para poder falar mal Então, assim, a gente não está conseguindo entender entre nós mesmos, imagina internacionalmente, né? A gente está vivendo um conflito. Inclusive, acho que, como eu fiz até a alusão, né, esse comediante, agora começando o segundo bloco, é importante dizer que todo mundo condena os ataques do Hamas, começar o segundo bloco assim, porque, infelizmente, isso acaba poluindo discussões de outros temas. A gente está num momento desse, assim, é difícil a gente ter algum tipo de consenso internacional em um momento que a gente não consegue consenso entre nós, né? Até entre nós mesmos, até entre pessoas que têm o mesmo ideal, o mesmo tipo de ideologia, né? Então, a gente está vivendo um momento muito complicado. Mas, enfim, é um momento de transição, eu acredito. E a analogia aí as narrativas, né, essas palavras desgastadas, a gente está discutindo mais semântica do que outra coisa, né? Holocausto, genocídio. É óbvio que a gente condena genocídio, né? Aí tem que discutir o que é genocídio para saber se você condena ou não, de quem que é o genocídio, para você saber, enfim. É muito complicado. Mas vamos passar para o tema aí do patrimônio, que é um tema que a gente tem muito mais em comum do que direito internacional. A gente está... você está no segundo mestrado, aí, como a gente falou no início, né? O mestrado agora em História, e trabalhando muito esse tema da restituição, né? Da recuperação de itens históricos, que é um tema muito interessante, pelo menos para mim, muito interessante. E Campos tem muito a tratar desse tema, porque a gente tem acervos e tem itens que estão espalhados pelo Brasil, a gente pode até falar um pouco mais depois. Primeiro, eu queria que você tratasse desse tema específico do seu estudo, porque existem termos de restituição, recuperação e repatriação, né? Repatriação, por óbvio, é trazer de volta para a pátria, né, um item, ou um acervo, um documento, ou uma obra de arte, enfim, qualquer item desse. Mas eu gosto muito do tema restituição, não sei se você concorda comigo, mas restituir é você tentar recuperar um dano causado. Então, assim, quando você tira
um item de identidade, um item de memorialístico, um item histórico de um lugar, né, você acaba causando um dano para gerações futuras muito importante. Então, assim, restituir, para mim, é o tema que o seu área de estudo trabalha com mais intensidade. Não sei se eu estou certo. Exatamente. Eu trabalho com o tema da restituição de patrimônio cultural desde 2016, né, desde da minha dupla graduação na Alemanha, né, antes mesmo de eu me formar em Direito, e é um tema que já estava naquele ano, né, em ascensão internacional nos debates, né, tanto no âmbito da Unesco, mas também de outras organizações internacionais, e o Brasil, naquele período, não era um agente tão participante dessas discussões internacionais, e também não havia submetido ao plano internacional nenhuma grande demanda de restituição. E agora a gente está vendo, né, acredito que a gente vai falar também sobre os casos em específico, um movimento que surge com a demanda do Birajara Jubatos, e que agora, né, o tempo todo o Brasil já está encaminhando e tramitando pedidos de restituição do nosso patrimônio. Então, aqui, focando na questão do termo, né, mais termos para discutirmos, né, como você bem apontou da questão da semântica, vamos primeiro falar da repatriação. Acho mais fácil começar por esse termo. Evidentemente, quando a gente fala de repatriação ou repatriamento, a gente está utilizando aqui o termo pátria, né, como referencial. Pátria, por sua vez, que se refere a Estado-nação. Então, esse termo, ele tem bastante relevância, inclusive ele é muito usado em documentos internacionais mesmo, elaborados pela Unesco, embora a maioria já se volte à restituição, que vai ser o segundo que eu vou abordar, porque quando a gente está lá fora do país, de fato, vamos dizer, pelo menos o primeiro passo é repatriamento, né? A gente não tem como devolver, por exemplo, para a comunidade de origem, aqui dando um spoiler do que eu já vou falar, se a gente não conseguiu fazer com que esse objeto seja encaminhado para dentro das fronteiras do país, certo? Então, como esse é um termo que ele é bem específico ao campo, né? Restituição pode significar várias coisas, tanto no direito como fora dele. Repatriamento também, mas é um termo que acaba indicando, às vezes, de forma mais específica o que se busca aqui, e nesse sentido, ele pode ser utilizado, mas eu sempre utilizo restituição, porque daí, por experiência no campo, de que se a gente pauta o repatriamento, a repatriação, as pessoas acham que trouxe para dentro do país, acabou. E muitas vezes trazer para dentro do país nem é a parte mais difícil, em termos de fazer com que esse objeto de fato volte a ter contato com as pessoas que descendem de quem o concebeu, de quem criou, ou para o lugar em que ele pode ser estudado com maior contextualização. A restituição, então, ela é mais específica e ela passa a ideia de que não é apenas sobre o país de origem, é sobre a comunidade de origem, a região com maior pertinência, certo? Aqui também é importante apontar que restituição fora do campo do patrimônio no direito internacional tem um significado muito importante que no campo das reparações, quando um Estado... acho que você está mudo, Edmundo, você está falando? Desculpa, pode continuar o assunto. Imagina. Então, a restituição também é uma das formas de reparação após uma violação de uma obrigação. Então, ele também tem um aspecto aqui que retoma a um ato ilícito praticado, ou pelo menos imoral ou antiético praticado anteriormente, que agora precisa ser reparado e o povo precisa ter uma restituição em relação ao que aconteceu. E, por fim, recuperação, daí ele já é um termo usado de maneira muito livre. Na verdade, quando a gente fala de recuperação de patrimônio, pelo menos para mim, o que me remete primeiro é a ideia de conservação, preservação após algum tipo de deterioramento daquele patrimônio, ou seja, você fazer uma ação ali que vai restaurá-lo, pode ser uma ação também para recuperá-lo, mas também é usado livremente no campo para falar, o Brasil precisa recuperar seus objetos no exterior. Isso não é um termo ilegítimo, ele é apenas um termo bem pouco específico, né? De toda forma, eu costumo adotar o termo restituição, porque ele, para mim, engloba essa questão do que acontece quando volta para dentro da fronteira nacional e também o aspecto de um reconhecimento de algo que talvez não deveria ter acontecido. Campos tem uma relação colonial aí com Portugal, como todo o Brasil, assim, mas foi uma cidade muito importante no Império Português e no Império Brasileiro também. E na República
depois foi perdendo um pouco do seu protagonismo, mas foi uma cidade de muita relevância. E obviamente, criou muito de patrimônio, tanto material quanto imaterial. Um desses patrimônios o solar que eu sou muito ligado, inclusive escrevi um livro sobre ele, o Solar dos Arizes, e trago esse tema específico porque o Alberto Lamego, né, que é um pesquisador de renome muito importante no país, ele trouxe muita obra da Europa, muito acervo, muita coisa que diz respeito à nossa região, à formação da nossa região, e colocou no solar, né, obra de arte, enfim, muita coisa, tanto de fora, nessa relação colonial, quanto daqui, né, trazido aí nas suas pesquisas. Isso tudo foi vendido por vários motivos. Foi vendido parte para o Museu Antônio Parreiras em Niterói e parte para a USP, para São Paulo, a universidade que você se graduou. Ele foi vendido, esse material, né? E se ele foi vendido, na ótica dessa parte que você estuda, como que isso é visto, assim? Você tem uma questão da restituição, né, de você restituir ao seu local esses itens, esses objetos, mas uma vez que ele foi vendido, né, e uma vez que não é repatriação, que ele está tudo no mesmo Estado-nação, né, enfim, como que isso é visto no seu campo de estudo? Aqui, quando a gente está falando de uma questão interna ao país, em especial, em que houve uma transação, né, uma contratualização ali de compra e venda, embora não é só porque houve uma compra e venda que isso não possa ser questionado, né, em algum momento, não há uma tutela significativa, por exemplo, do direito internacional, né, que obviamente se ocupa mais da relação entre os estados, mas embora também aplique algumas normas, especialmente de boas práticas museológicas a questões que surgem no interior dos estados. Aqui eu diria que um princípio que poderia orientar uma eventual discussão seria o princípio da integridade da coleção ou da integridade do patrimônio, né, que entende, por exemplo, que se você tem uma coleção que surge junta ou que teve, em boa parte da sua história, os objetos, os artefatos estavam em interação num contexto específico, né, por um propósito, ou seja, eles podem ser melhor compreendidos, estudados e apreciados em conjunto do que de forma fragmentária. Isso pode ser um princípio não vinculante, que paute uma eventual discussão de reunificação da coleção, o que pode acabar levando a uma volta ao local de origem, né? Aqui no caso a gente está falando dessa coleção de Campos. Só que isso é bastante complicado, porque especialmente considerando que houve uma compra e venda, e partindo da premissa de que essa compra e venda não foi fraudulenta ou não houve um valor abusivo, isso realmente seria um plano muito mais da negociação do que no plano jurídico. Uma possibilidade que existe também são iniciativas de cooperação científica, de cooperação museológica, de você, por exemplo, unificar esses objetos numa coleção e tornar essa coleção uma coleção itinerante. Talvez não... Desculpa, não perde fila, mas uma das dificuldades aqui é trazer esses itens de instituições museológicas para outras, né? Embora a gente tenha uma instituição museológica, mas, enfim, uma das discussões é essa. Então, o seu objeto de estudo é justamente o que a gente tenta trabalhar aqui. Como que isso é feito, né? Só continuando no seu raciocínio. Precisa ser de instituições museológicas de uma para outra. Não pode ser voltar para o arquivo público, por exemplo, né, um item museológico. Você poderia voltar para patrimônio público. Muitas vezes entidades privadas compram e fazem doações, né, para instituições públicas, ou até mesmo instituições públicas acabam conseguindo adquirir esses objetos. Não há um impedimento legal nesse sentido, né? Esses artefatos eles estão inseridos dentro de um contexto de mercado, embora com uma tutela adicional, especialmente no que tange deveres de preservação da história brasileira. Mas realmente isso tem que ser lidado num plano mais da negociação do que no plano jurídico. O que eu acho sempre legal é pensar nessas iniciativas de cooperação, né? Às vezes, ou determinados museus não estão dispostos a abrir mão da propriedade de um determinado artefato, só que se eles forem combinados numa coleção itinerante, eles podem ser emprestados como conjunto entre as instituições envolvidas e, por que não, entre instituições públicas ou privadas do local em que essa coleção foi composta. Isso é uma solução bastante adotada que pode ser interessante num caso como esse. Essa questão da restituição e da recuperação. Se vocês preferem tocar direto,
ou fazer o intervalo? O que vocês preferem? Por mim, poderia tocar direto. Para otimizar o tempo aí, a agenda lá da Letícia, eu também sugiro a gente tocar direto. Vamos lá, desculpa. É uma última questão do patrimônio, a gente pode entrar depois na questão da mulher, né, já são 8h48, mas essa restituição ou recuperação ou repatriação tem um sentido muito de colonial, inclusive que tem relação com a própria guerra de Israel, né, da colonização, né, que a parte do campo progressista acusa Israel de promover e, em certo sentido, tem fundamento, né? Mas a colonização no sentido de que a gente é um povo menor, né, menos desenvolvido, então esses itens de valor de patrimônio mundial, né, humanitário, universal, deveriam ser protegidos em outros lugares. Ou que isso, a gente é uma cultura menor e a gente tem que ser tutelado, né, por outro Estado-nação. Então, assim, uma restituição... Por isso que eu gosto do termo restituição, porque você tenta trazer esses elementos de volta para o lugar de origem para criar justamente a noção de que a gente não é uma pátria menor ou sulista, né, em relação ao globo, esse tipo de coisa. É um tema que vocês trabalham também, né, assim, essa relação de como que isso é visto no direito, até no direito internacional também, né, que um país tem o poder de tutelar outro por ser mais desenvolvido, em teses mais desenvolvido. Exato. Aqui eu preciso destacar que minha resposta vai ser pautada pela linha que eu adoto no direito internacional e não necessariamente uma linha universal. Mas a minha corrente, que me pauta em todas as áreas, ela é compreendida pela sigla TWAIL, né, que são os Third World Approaches to International Law, ou abordagens terceiro-mundistas ao direito internacional. Embora esse termo hoje esteja um pouco anacrônico, adoto esse termo na época que essa linha surgiu, que vê, na verdade, em toda a estruturação do direito internacional e da nossa vida em sociedade moderna, contemporânea, como pautada por consequências diretas do processo colonial. Né? Uma coisa é a gente falar da descolonização como os países se tornando independentes, outra coisa é a gente falar da decolonização das ciências, da psicologia humana, da sociedade, das nossas relações internacionais. E quando a gente aborda o tema do patrimônio, para mim é especialmente indissociável pensar sobre isso. Né? Eu vou te dar um exemplo que para mim já diz tudo, embora a gente possa discutir um programa inteiro sobre isso. Né? O principal instrumento internacional que pauta a questão da restituição do patrimônio é a Convenção da Unesco de 1970. Aqui já notem, né? 1970. Sabe-se, né, que tratados internacionais, assim como a maioria das leis via de regra, não são retroativos. Então, a pergunta que eu não vou nem dar tempo de responder, porque ela é muito óbvia, a maioria dos objetos que foram retirados dos seus países de origem foram retirados antes ou depois de 1970, ao longo da história. E é óbvio que foram antes. Então, a gente tem uma estrutura internacional que cria mecanismos vinculantes para a restituição, mas que não englobam as demandas dos países que foram sujeitos à colonização, que foi o período histórico em que mais objetos foram deslocados, para usar uma palavra neutra aqui. Então, aqui a gente tem uma conformidade muito grande do direito internacional com o pacto colonial de não fornecer uma solução para esses objetos anteriores, que acabam sendo sujeitos a planos alternativos de discussão, não jurídicos, não judiciais, não vinculantes, e que geram a série de problemas que a gente enfrenta trabalhando nesse campo. Então, trazer a colonialidade como um elemento presente, não apenas no direito internacional, mas aqui nessa área específica da minha especialização do patrimônio cultural, para mim é essencial para entender por que estamos onde estamos e também para construir os mecanismos necessários para avançar e realmente conseguir libertar o mundo das amarras do pacto colonial que ainda regem em muitas nossas vidas. Letícia, estamos chegando ao final, infelizmente, do programa, mas estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, né, nessa sexta-feira agora. Estamos fazendo essa série de programas só com mulheres. E é fundamental saber da sua parte, um especialista em direito internacional, com experiência teórica, experiência empírica em grandes organizações, como ONU, como Comissão Interamericana. Qual é hoje o papel da mulher na academia, de onde você vem,
e nas relações internacionais, esse papel difere da condição da mesma mulher em outras civilizações, como a indiana, a chinesa e a islâmica? Então, acho que essa pergunta a gente tem que primeiro responder ela em plano mais geral, antes de entrar num sentido comparativo. Evidentemente, embora a gente tenha notado avanços, né, ao longo da história, tanto no Brasil como em outros países, da participação da mulher, não apenas como participação, na verdade, mas a ocupação de espaços de poder e também a projeção das pesquisas de mulheres na academia nos últimos anos. Né? Mas como eu entendo essa participação, primeiro eu entendo que ela ainda é muito insuficiente, né? E não no sentido do trabalho realizado pelas mulheres, né? Eu não preciso nem trazer aqui as contribuições enormes de mulheres para ciências em geral, por exemplo, a Ada Lovelace, né, na questão das suas pesquisas sobre algoritmos que tanto pautam nossa vida hoje, a participação de mulheres como a Eleanor Raymond na parte de energia solar, Grace Hopper e várias outras que trabalhavam com software de computadores, mulheres na ciência também. Aqui, inclusive, trago um exemplo nacional recente, né, que me veio à cabeça, como não poderia não ser, que é a Aline Guilard, da Federal do Rio Grande do Norte, que foi a pessoa que gestou, né, inicialmente, o movimento pela repatriação do Birajara Jubatos, né, que pautou tudo isso que a gente já falou nesse e no outro programa sobre restituições. Inúmeros exemplos de que mulheres sempre tiveram um papel importante na pesquisa, na ciência e na gestão das sociedades. A gente tem um problema aqui de reconhecimento, né, muito grande. Aqui, inclusive, eu empresto dados de um campo, no campo específico da diplomacia, que eu tenho bastante contato por conta da minha atuação, né. A gente teve uma nota em janeiro da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, falando que tematizam também a questão da porcentagem de mulheres em cargos de base no Itamaraty, né, na entrada na carreira diplomática, mas especialmente tematizam a questão das promoções, porque a participação das mulheres ela já é reduzida em vários âmbitos da sociedade, mas se você pega uma organização e não analisa o todo, analisa os cargos superiores, daí sim dá para ver o quanto que as mulheres estão contribuindo, mas não estão tendo o reconhecimento, né? A nota de janeiro da Associação das Mulheres Diplomatas trouxe, né, que das 64 pessoas incluídas na última lista que o Itamaraty havia soltado de pessoas inclusas no programa interno de promoção, 18% eram mulheres. 18%. Então, eu vejo uma questão que tem que ser analisada não apenas na perspectiva da proporção, mas da proporção em posições de liderança e também na questão do reconhecimento, né? Até hoje é muito difícil traçar a participação efetiva de algumas mulheres em descobertas científicas e na ciência, simplesmente pelo fato de que acabam sendo colocadas como autoras de quarta, quinta posição numa pesquisa, não como primeiro autor, que acaba tendo um nome de maior destaque numa pesquisa, de mulheres que tiveram suas pesquisas absorvidas por homens cientistas, detentores de posições de poder e acabam sendo invisibilizadas. Então eu vejo que apesar da gente ter sim um progresso, né, inclusive 2022, se não me engano, foi o primeiro ano em que a gente teve mais mulheres do que homens na Academia Brasileira de Ciências, o que é uma realidade totalmente distinta de quando a minha avó, né, Conceição Ribeiro da Silva Machado, entrou na área de Ciências Biomédicas da Academia Brasileira de Ciências, em que as mulheres eram escassas na organização e no reconhecimento na ciência, com bastante destaque para a área dela, que é a das Ciências Biomédicas. Então, eu acho que o progresso ainda é pouco, embora a gente esteja vendo, sim, em alguns momentos, reconhecimento do papel fundamental que as mulheres têm, tanto em cargos de poder, mas especificamente quanto à pergunta, na ciência brasileira e no mundo. E, nesse sentido, eu acho um pouco complicado de comparar com outros países, porque, muitas vezes, a gente... a invisibilização da contribuição de fato é tão ocultada que torna impossível essa avaliação, mas evidentemente em países em que as mulheres estão numa posição de maior igualdade no plano constitucional, no plano jurídico, no plano da proteção jurídica, a sua participação na sociedade, na ciência e na academia é mais viabilizada, isso não tem dúvida. Letícia, a gente está no finalzinho, uma pergunta aqui rápida para a gente finalizar, né? Recentemente aqui, a nossa UENF, né, a nossa universidade pública mais importante, foi assumida a reitoria por uma mulher, a primeira mulher a assumir a reitoria da UENF. E isso mostra
lógico, é avanço, mas mostra também que, né, que a academia, assim como o restante da sociedade, tem relações aí de gênero que devem ser tratadas. Existe algum, na sua visão, existe algum favorecimento dos institutos de pesquisa, de fomento à pesquisa, para pesquisa em relação ao homem? Já vi essa crítica em alguns lugares, e rapidamente queria saber se você concorda com ela, se há esse favorecimento dos institutos de pesquisas em relação à pesquisa feita por homens. Isso existe de fato, né, tanto no plano acadêmico como no profissional. Existe uma pesquisa bastante famosa nos Estados Unidos que submete currículos idênticos, né, mas um currículo tem um nome claro de mulher e um nome claro de homem. Isso também já foi realizado em relação a nomes associados a comunidades de pessoas de cor, seja pessoas da comunidade negra, pessoas indígenas, né, e como que apenas uma mudança do nome afeta a recepção desse currículo em diversas instituições, né. Então eu acho sim que há uma preferência, mesmo que inconsciente, por pessoas do gênero masculino, mas eu acho que hoje o nosso maior problema, pelo menos como o Brasil, é de barreiras de entrada. No sentido de que a mulher ela já é atribuída deveres maiores de cuidado em relação à casa, em relação à família, em relação aos pais, em relação aos irmãos, em relação aos filhos, que, por exemplo, reduzem o tempo que elas teriam disponíveis para dedicar à sua pesquisa. Né, a falta de compreensão social da absoluta necessidade de uma licença maternidade expandida, não apenas no plano profissional como no plano acadêmico, também acaba prejudicando as mulheres, não apenas porque alguns empregadores ou alguns institutos já vão contabilizar, não, mas um dia ela vai ficar grávida e ela não vai trabalhar, mas também porque de fato isso pode reduzir o tempo que a pessoa tem disponível para pesquisa, enquanto também não haja uma distribuição equitativa de serviço doméstico, de dever de cuidado dentro de uma casa, dentro de uma família, né, dentro da sociedade, às vezes as mulheres enfrentam uma jornada de trabalho dobrada, triplicada, que reduz o tempo disponível e de forma alguma isso implica numa qualidade pior das pesquisas. Implica, na verdade, que a sociedade precisa sim reconhecer que o tempo é uma questão muito pertinente, né, a gente analisar a dinâmica de gênero na sociedade, e também estímulo, certo, né, de você não conseguir ver mulheres em posições de poder, o que reduz o sonho da menina, né, o que reduz as perspectivas de pessoas que se identificam com o gênero feminino, e isso tem repercussões no futuro, né, ninguém pode sonhar com o que nunca viu, e ninguém vai sonhar com algo que já foi dito muito novo para ela, que não é impossível e que não é aplicável a você, né? Então, as barreiras de entrada no plano fático, antes mesmo dessa pessoa poder mandar um currículo, dela poder fazer uma pesquisa, são muito relevantes para gerar essa representação ainda baixa das mulheres nesses campos. O mundo precisa, né, urgentemente corrigir, reconhecer esses absurdos cometidos contra as mulheres e reconhecer isso, sobretudo, mas corrigir isso, né? Essa questão da mulher não ter tempo para fazer a pesquisa por conta de filha é outro absurdo também. Bom, querida Letícia, quero te agradecer aqui em nome da bancada e também faço, e cada um o fará também, mas parabenizar mais uma vez pelo Dia da Mulher, parabenizar aí a todos seus pelo Dia da Mulher, e agradecer muito, sobretudo por você estar aqui enriquecendo esse debate, o que é muito legal. E aí a gente analisa assim por um critério popular. Você vai aqui no streaming da rádio e tem lá as pessoas comentando, compartilhando, interagindo com o assunto guerra de Israel, guerra da Ucrânia, e dando a sua opinião sobre genocídio. O que eu penso que as pessoas estão mais atentas, mais voltadas aí para esses sofrimentos da humanidade, essas covardias cometidas contra a humanidade. E quando você vem participar aqui com a gente, você enriquece muito essa pauta nossa e acho que serve aí como fonte de conhecimento também para os nossos ouvintes. Te agradeço mais uma vez por hoje e desejo muita sorte para você, muito sucesso para você. Eu agradeço pelas gentis palavras, agradeço novamente ao Cláudio, ao Luiz, ao Edmundo, pelas colocações, pelo convite. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês e qualquer dúvida que possa ter surgido ao longo da entrevista, se alguém quiser entrar em contato, né, se quiser, meu perfil em todas as redes é LM e o meu último sobrenome, Raertel, né, que é um pouquinho complicado,
mas também sou facilmente localizável no meu e-mail e também LinkedIn, qualquer rede. São temas de muita relevância, é uma honra poder contribuir humildemente para a compreensão desses temas que realmente às vezes ficam bastante nebulosos, né, por aí. Então, agradeço e um bom dia a todos. Deixa eu trazer o Edmundo aqui, é Raertel, eu falei Aertel, perdão. Desculpa. Edmundo Siqueira, né, nessa bancada com a gente hoje, mais uma vez, obrigado também, Edmundo, bom dia para você. Obrigado, agradecer estar aqui nesse bate-papo com a Letícia mais uma vez, muito bom. Aloysio, tem que te dizer aqui que eu fui ameaçado pelo Cláudio logo de manhã cedo, eu falando do garoto Talva, aí ele falou, vou te mandar a foto, hein? Eu falei, não, obrigado, Cláudio, já fico satisfeito com a sua palavra. Mas às 6h30 da manhã sendo ameaçado de uma foto de... Ele estava demorando para entrar, Luiz. Enquanto garoto Talva, mas... Enfim. Por isso, então, que chamam as pessoas dos direitos humanos aqui para mediar. Exatamente. Era advogado logo no início. Mas, enfim, nem restituído eu vou conseguir ser. Eu caprichei no fechamento. Uma imagem dessa, não adianta nenhuma restituição. Manda lá para a Comissão Interamericana daqui a um... Poxa, doutora. Aproveitar a Letícia, tá vendo? Tudo bem que a senhora é mais amiga de Edmundo, tudo bem, mas não... Está sendo afrontado. Mas os direitos humanos são para todos, né? Falamos bastante no primeiro bloco. Temos que ser Edmundo. Você está falando com a advogada. A Letícia tem uma formação muito sólida, né? Acho que é importante trazer uma pessoa jovem, uma mulher jovem que está atuando aí nessa questão de um tema tão complexo, né? E para discutir, para responder temas assim, não dá para você... né, tentar ser muito simples ou didático, porque são temas realmente muito complexos de relevância histórica, né? Então é ótimo que existem pessoas que, como a Letícia, estão dispostas a participar do debate público sobre temas assim. Então, com a formação, principalmente com a formação dela, né, a contribuição, acho que a educação, até falando em questão de restituição, a educação pública ou não, que a gente recebe, né, até por privilégio familiares ou não, a gente precisa retribuir, né? E eu acho que a Letícia faz isso muito bem. Então é um prazer estar aqui novamente com ela, falando esses assuntos, e sempre que quiser, sempre convidado, estou aqui. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom, deixa eu trazer também o Aloysio Abreu Barbosa para fazer o fechamento desse programa e lembrar que hoje tem jornal Folha da Manhã na Banca com vários assuntos de grande engajamento aí. A questão da Carla Capucci, né, tendo aí a concorrência em São João da Barra, mas tendo também a possibilidade de 9 vereadores. Tem o jornal Folha da Manhã, só para fechar aqui rapidinho, Letícia, a polêmica ontem que teve um engajamento gigante aí nas redes sociais do Folha 1, do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, que é o apoio de Flávio Bolsonaro com Queiroz a vereador de Campos. É uma pergunta que também está aqui na capa do jornal, e o assunto todo, né, esmiuçado, inclusive com o posicionamento do prefeito em relação a esse caso, tudo ali no ponto final e no jornal Folha da Manhã de hoje. Aloysio, obrigado, bom dia, fique à vontade para fazer o seu fechamento aí, por favor. Eu vou tomar como ponto isso que você falou agora, e está expresso no jornal, né? Eu acho o seguinte: pragmatismo existe na política, e quem desconhece é ingênuo. Mas pragmatismo tem que ter limite ético, né? Mínimo limite ético. Você recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro, um senador da República, filho de um ex-presidente, numa cidade bolsonarista, faz parte do pragmatismo político, merecer um prefeito. Agora, aceitar como um pago importado do Rio uma figura como Fabrício Queiroz, e talvez a reboque disso, trazer as milícias da Zona Oeste Carioca para Campos, eu acho que isso tem que ter um limite. Uma linha tem que ser riscada no chão. E penso, essa linha foi e está sendo. Por sorte, o Vladimir disse que nunca teve nenhuma conversa nesse sentido. Mas se tiver, certamente vai se lembrar da opinião generalizada da sociedade campista, né? Até porque Campos é uma cidade com tradição política e bairrista. Em relação a Letícia, agradecer demais a ela. Peço desculpas de novo pelo meu atraso, mas ontem foi um dia muito, muito pesado para mim.
Eu sempre fico na dúvida dessa coisa. Desde que eu comecei a escrever sobre o conflito na faixa de Gaza, desde a primeira matéria, o que houve pelo Hamas foram crimes de guerra. O que Israel está fazendo são crimes de guerra também. Essa linha do genocídio, como Edmundo falou, uma discussão semântica, eu fico muito desconfortável para ultrapassar. Mas certamente, depois da posição dela, me fez refletir, eu talvez seja menos reticente para afirmar isso. Embora me dê o direito de discordar da frase do Lula. Eu acho que tudo que poderia ser dito, tudo que foi dito poderia ter sido dito sem aquela frase, né? Que serviu, inclusive, pragmaticamente na geopolítica, para tirar o Benjamin Netanyahu das cordas, onde ele estava. Porque na quinta-feira anterior, aquele domingo, o Vaticano tinha chamado o que ocorre na faixa de Gaza de carnificina. Usou essa expressão, carnificina, o segundo nome do Vaticano. Então, eu acho que foi desnecessário. E anunciar amanhã a Cíntia Cordeiro, médico oftalmologista, que teve à frente do CCZ aqui em Campos, na pior fase da pandemia da Covid, falar um pouco sobre Covid está voltando, né, a epidemia da dengue, falar da saúde da mulher e da mulher na medicina, nessa semana. Letícia, muito obrigado. A gente certamente penso que falo por todos, da bancada, ouvintes e leitores, a gente sempre aprende muito com você. Luísa, muito obrigada, e obrigada também pela transparência na nossa conversa. Eu acho que são temas complexos. É muito normal que as pessoas mudem de opinião a partir de acréscimos fáticos. Eu acho extremamente respeitoso a forma com que todos colocam, né? A discordância é extremamente bem-vinda, porque ela nos ajuda a refletir, né? Seja mesmo para aprimorar os nossos pontos ou rever algumas posições. E se mais pessoas tivessem a postura de realmente reconhecer simplesmente o mero fato de que estão pensando sobre o assunto de uma forma diferente, a gente teria debates muito mais saudáveis. Mas reiterando realmente a declaração, acho que podemos concordar que ela foi desnecessária, né? Desnecessária e no plano estratégico realmente bastante problemática. Obrigada mesmo pelo convite, especialmente com temas tão interessantes, e um abraço para todos vocês. Valeu. 9h10, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Voltaremos amanhã às 7 da manhã, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você continue ligado, continue aqui na Folha com muita música e informação.